tentando neurocirurgia, né? Pela influência do estágio que eu fiz, mas aí quase passei na Federal de Minas, mas ainda bem que eu não passei, porque neurologia é infinitamente melhor do que neurocirurgia. Neurocirurgia é você opera ou não opera, e o neurologista ele tem um raciocínio melhor. E principalmente a área de distúrbios do movimento é uma área que me encanta muito, porque depende do seu olho, depende muito do seu olho, da sua capacidade de, 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 de observação, e tem muita paciência também, e é massa, é muito legal. Gente, eu posso estar com a aparência de cansado, e eu estou, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vocês já pode começar. Eu acho que pelo tempo pode sim. Beleza, então vamos lá. A aula de hoje é mais uma visão geral, né? Tipo assim, tem muita coisa sobre doença de Parkinson, né? É tanto que, tipo assim, nas aulas do encontro, né, da Movement Disorders no ano passado que eu fui, tinha uma aula para cada tópico, tipo assim, que eu vou falar aqui por cima, entendeu? Era um professor, tipo assim, que dava uma aula sobre isso, né? Um especialista. Teve até meu ex-chefe de lá de Juiz de Fora, né? Da, da, da Federal lá de Juiz de Fora, meu ex-chefe. E eu fiz o fellow, eu vou mencionar o nome dele, porque eu sou muito grato a ele, no Hospital Geral Roberto Santos, aqui em Salvador, doutor Guilherme Valença, né? Me deu muitos insights, acreditou em mim aí, no meu potencial, e sou muito grato por ele. Então, eu tenho que mencionar ele. A questão, assim, de ter uma felicidade, mas ainda mais que hoje foi o último dia. Vamos lá, vamos para o que interessa, né? Vamos falar de doença de Parkinson. Não vou entrar muito, me aprofundar muito, até falei com o Cauã que a gente pode ter outras aulas, né, em outros momentos, se por acaso for do interesse de vocês. E é isso, né? É, tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser falada, que essa aula não vai conseguir falar, né, entrar em tudo, né? Mas vamos lá. É, só licença aqui, gente. Vamos lá. Então, a doença de Parkinson, né, é uma doença que é um protótipo aí dos distúrbios do movimento, né? A gente tem as desordens hipercinéticas, né? Por exemplo, transtorno de tiques, a gente tem as coreias, a gente tem as distonias, e tem os transtornos hipocinéticos, que praticamente o representante é a doença de Parkinson, principalmente por conta da bradicinesia. Eu vou perguntar coisa para vocês, viu? E vocês já tiveram aula com o Danilo sobre o tema? Em Então, a gente teve algumas sessões. Desse curso beleza. passado. Não vou falar muito de fisiopatologia dos núcleos da base, eu acho que é uma aula à parte. Tipo assim, tanto pela, pela residência, tanto pelo fellow, a gente fez uma aula à parte da fisiopatologia dos gânglios da base. Então, aqui, tipo assim, vai ficar muito, muito extenso. E eu falo demais também, viu, gente? E podem perguntar, podem interagir, que a aula fica muito mais dinâmica, né? Então, é uma desordem caracterizada por movimentos anormais, a força é preservada, importante a gente estabelecer isso. Um prejuízo na destreza, uma queda aí, uma redução
da coordenação dos movimentos, mas não a ataxia propriamente dita, deformidades posturais, como camptocormia, como síndrome de Pisa, mais tardiamente, né? Distúrbios neuropsiquiátricos, problemas de marcha, déficits cognitivos. Então, é uma doença muito sistêmica, uma doença muito rica, né? E cada vez se descobre mais coisas sobre ela. E costumam-se dizer, alguns pesquisadores, que tem dois problemas na doença de Parkinson. Um problema celular, né, neuronal, e um problema químico. O problema celular é aquele que envolve a degeneração, a morte celular de neurônios, né, da substância negra, particularmente ali a pares compacta ali no mesencéfalo. E a gente tem um problema químico. A gente tem um problema químico que, apesar da gente saber tanto, sendo um pouco prepotente, assim, no geral, como os seres humanos são, achando que sabe muito sobre uma coisa e às vezes os dogmas caem por terra, a gente sabe muito sobre as nuances farmacológicas, né? E sobre a dinâmica da dopamina, né? E as suas interações, né? Dentro do cérebro, do encéfalo, né? Mas só que apesar disso, de saber a dinâmica da dopamina, saber como entregar a dopamina através da barreira hematoencefálica, driblar as enzimas que degradam a, o prolopa, né, perifericamente e também centralmente, ainda assim a perda celular vai acontecer e ela é inequívoca. E aí, diante disso, a gente sabe que o paciente tem uma doença neurodegenerativa, né? Ela vai progredir e neurônios vão morrer. Qual é o nosso objetivo em relação a isso? Principalmente melhorar a qualidade de vida do paciente. Não negligenciar nenhum aspecto dessa doença, que é é, a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente que a gente tem, só perde para a doença de Alzheimer, né? Então, e a gente tem uma estimativa que em 2040 a gente tenha cerca de 12 milhões de pessoas, com aumento aí da prevalência, cerca de 280% em relação ao número atual, de pessoas. Então, uma verdadeira chama, os especialistas chamam uma verdadeira pandemia aí da doença de Parkinson, né? Essa aula muito se baseia num consenso até mais velho, da Movement Society, dos critérios diagnósticos da doença de Parkinson, que foram de 2015. Tem um grupo agora que tá revendo esses critérios, né, para estabelecer uma otimização melhor e um diagnóstico mais refinado do doença de Parkinson. Além disso, essa aula foi adaptada da Continuum, vocês vão conhecer a Continuum, não sei se alguém já conhece a Continuum, é a principal revista que a gente tem de atualização em neurologia, né? E aqui é uma versão de 2025 que a gente teve, só que muito dela foi adaptada de uma versão de 2022, que até gerou uma aula minha em 2023, com base nessa publicação de 2022. Então, praticamente isso, eu vou deixar a referência aqui para quem quiser visitar nessa, quando está passando. Sim. Vamos lá. Falando de epidemiologia, o impacto global, eu já comecei a falar um pouquinho, mas a idade é o fator de risco mais importante para doença de Parkinson, né? DPI, eu botei DP, né? DPI, hoje em dia o termo mais exato é doença de Parkinson idiopática, né? Quando você separa tudo e fica só a doença de Parkinson. Então, DPI, né? Então, estima-se que pacientes com
mais de 80 anos, eles vão ter aí um risco de incidência de 3 a 4% de desenvolver a doença. Parece pouco, mas em escala global isso é muito significativo. É, a gente tem algumas classificações, a DP juvenil, a doença de Parkinson juvenil, ela tem um início antes dos 21 anos, né? Extremamente rara, a gente tem um paciente que está lá no, no ambulatório, né? Até um paciente particularmente assim, meio que interessante, ele chegou a cheirar levodopa, né? Prolopa, o comprimido, né? Macerar. É um paciente bem, então assim, quanto mais jovem o paciente, mais a chance de ser uma doença de Parkinson genética, né? 5 a 10% dos casos ou dos pacientes, eles são diagnosticados antes dos 50 anos. O início